Então, gente, a paraxá dessa semana é a paraxá que nós acabamos de ler, paraxá chamada de paraxá Shoftim, que nós acabamos de ler. Como nós vimos durante toda a semana, a leitura chamada de Shoftim em hebraico significa juízes, começa com a ordem para nomear juízes e oficiais de aplicação da lei para si mesmo e todos os portões de sua cidade, que o Eterno seu Deus está lhe dando para suas tribos, e eles devem julgar as pessoas com um julgamento justo. E logo de início nós encontramos as seguintes ordens, os seguintes versículos: não perverterás a justiça, não mostrarás favoritismo e não aceitarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras justas. Justiça você deve buscar, para que possa viver e possuir terra que o Eterno seu Deus está lhe dando. Esse também é a primeira ramificação de uma de nossas leis, a 7ª lei. A lei de Dinim, ela ordena que todas as nações estabeleçam tribunais que possam executar os julgamentos feitos com base nas 6 leis anteriores, para aqueles que transgridem a idolatria, para aqueles que transgridem a blasfêmia, para aqueles que transgridem homicídios, para aqueles que transgridem roubos, para aqueles que transgridem imoralidade, para aqueles que transgridem maus tratos aos animais. Então, dentro desse conceito, existe um julgamento para cada coisa. Bem, o Siftei Cohen é um livro que vai explicar um pouquinho sobre o que significa juízes e oficiais por eles em todas as portas de vossa cidade. Bem, essa fonte é a mesma fonte que o Rebbe de Lubavitch ele acabou trazendo na leitura diária através da meditação praticamente o devocional que está compilado, chamado de Sabedoria Todo Dia. O Sifre ele vai falar o seguinte: o corpo humano ele é uma cidade com 7 portões, 7 portais para o mundo exterior, os 2 olhos, os 2 ouvidos, as 2 narinas e a boca. Também aqui nos compete colocar juízes internos para discriminar e regular o que deve ser admitido e o que deve ser excluído, e oficiais para fazer cumprir as decisões dos juízes. Então, assim explica o Siftei Cohen. Esse livro, o Siftei Cohen, ele também está trazendo à tona a importância de quê? A importância de algo que nós chamamos popularmente, as pessoas em outros segmentos vão chamar isso de vigiar, né? Ficou muito conhecido a maneira de vigiar. Vigia isso, vigia aquilo, tal. É um pouco disso mesmo, tá? A ideia é mais ou menos essa. A ideia é que possamos estar bem atentos aos portais que a nossa alma tem. Existem portais que vão entrar todo o conteúdo que nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, nós tocamos. Esses portais são os 5 sentidos do corpo humano. Os 5 sentidos do corpo humano é onde vai acabar sendo a abertura para entrar as coisas que vão encher a sua alma. Então, por exemplo, se você vê coisas que não são positivas, você não quer que você... Então, se você não vê coisas que não são positivas, se você vê coisas que não são positivas, por exemplo, você vai ter o que dentro de você? Coisas que não são positivas. Então, aquilo que vai estar trabalhando ali vai ainda mais impulsionar os maus impulsos que estão ali dentro. Se a pessoa, por exemplo, ela fala coisas que não são positivas, o que vai ter na alma dela? Vai ter conteúdos de coisas que não são positivas. Se a pessoa toca coisas que não são positivas, vai ter o que ali? Vai ter algo que não é positivo.
Então a luta contra o Yetzer Hará, né, a batalha, o trabalho que a pessoa tem com o seu Yetzer Hará, ela vai sendo mais difícil, vai dificultando. Por quê? Porque a necessidade dos portais da alma ser guardados, protegidos, né? Por quem? Por oficiais e juízes, não foi executado. O que é oficiais e o que é juízes nessa linguagem da Hassidut que nós estamos abordando aqui? Oficiais e juízes são as mitzvot e Torá. Oficiais e juízes é rezar, apresentar suas preces a Deus, ter uma vida realmente de devoção com o seu Criador e também estudar a Torá, estudar as 7 leis e suas ramificações. São uma forma de você acampar juízes ao redor dessa sua cidade. Juntamente a isso, Pirkei Avot, Ética dos Pais, no capítulo 4, na Mishnah número 8, vai estar escrito o seguinte: não julgue sozinho, pois ninguém pode julgar sozinho, exceto o único. Capítulo 16, versículo 18 também do versículo de Devarim, da leitura que nós estamos, vai dizer que juízes oficiais poreis em todas as portas de vossa cidade. Nós aprendemos que os nossos tipos de julgamentos, a nossa maneira de julgar, ela não pode ser somente acompanhada do nosso ímpeto, do nosso desejo, da nossa reação. Muito pelo contrário, nós devemos dosar isso com sabedoria e trazer a sabedoria principal, a sabedoria da Torá, a sabedoria dos sábios, a sabedoria da Torá oral, a sabedoria do Midrash, a sabedoria da Torá escrita, do Taná também. Então, dentro desse conceito, quando eu faço ou tomo alguma decisão na minha vida que ela não é permeada desse tipo de sabedoria, o que eu vou colher? O que eu vou ter? Eu vou ter decisões precipitadas, vereditos precipitados. Como nós já falamos em outras oportunidades, basicamente na mesma explicação dessa paraxá no ano passado. Eu lembro que eu falei para vocês no ano passado, que eu falei a respeito disso, que cada um é juiz de si mesmo. Ou seja, cada um é responsável por seus julgamentos também. Cada um de nós é um árbitro. E como árbitro, nós devemos fazer escolhas, tomar decisões, escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o fazer e não fazer, entre o ir à frente ou parar. Então, existem decisões que são necessárias ser feitas na nossa vida, no nosso dia a dia, que precisam de reflexão para ser tomadas. E diante de tudo que nós precisamos fazer, nós devemos refletir. Porque um veredito de um juiz, ele não pode ser condicionado à emoção, ao calor do momento. Imagine, uma pessoa de repente ela te faz alguma coisa que não é positiva. Se você for reagir ao calor do momento, pode cometer um ato que não é bom e você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Agora, quando você realmente vai refletir, vai contar 1 a 10, vai respirar umas 3 vezes antes de tomar qualquer decisão na sua vida, você vai ver que a sabedoria ela vai permear boas escolhas que você vai colher durante a sua vida sem precisar abrir mão dessas boas escolhas. Então é seguido pelas proibições novamente no texto da Torá, da paraxá da semana. A paraxá ela vai falar novamente sobre a proibição de Asherot e sobre a proibição também de monumentos idólatras, chamado de matzevot, ou uma matzevá, e de oferecer um animal defeituoso a Deus. A idolatria ela deve ser punida, de acordo com a Torá, com a morte, com pena capital, mas como acontece com todos os crimes, a condenação ela só deve ser feita mediante
depoimento e comprovação de testemunhas. Ela não pode ser algo que seja julgado por acaso. Ela tem que ser permeada por um julgamento que realmente existem algo além puramente da própria evidência. Os tribunais de juízes também eles são investidos de autoridade para interpretar e decidir todos os assuntos da lei da Torá. Conforme nós vemos, se um assunto te escapa no julgamento, entre sangue e sangue, entre julgamento e julgamento, ou entre aflição e aflição, palavras de disputa em suas cidades, então você deve se levantar e subir ao lugar que o Eterno, seu Deus, escolher. Você virá ao juiz que houver naqueles dias e inquirirás, e eles te dirão as palavras de juízo. Farás conforme a palavra que te disserem, do lugar que o Eterno escolher, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te instruírem, conforme a lei que te instruem e conforme o juízo que te dizem, farás, não desviarás da palavra que te disserem, nem para a direita, nem para a esquerda. Conforme nós vemos aqui, estamos vendo nada mais, nada menos que a autoridade da interpretação da Torá, a autoridade da Torá oral, a autoridade do tribunal, a autoridade de seguir a interpretação dada ao povo de Israel e como eles passarem para nós. Reconhecer os tribunais, reconhecer que o Beit Din atual é um tribunal de Torá e respeitar as decisões é uma ordem, não é uma escolha, não é um desejo. Não é algo que você faz aleatoriamente, não, é uma ordem. Nós temos que reconhecer a autoridade da Torá. Essa autoridade da Torá, ela esboça o assunto, até mesmo quando nós vemos que essa autoridade é passada diante dos tribunais. Então nós vemos que aquele que não reconhece a autoridade da Torá, aquele que não reconhece a Torá escrita e também não reconhece a Torá oral, ou se alguém menospreza a Torá escrita, ou se alguém menospreza a Torá oral, mesmo que menospreze uma parte, um capítulo, um versículo, uma decisão, uma alahá apenas, ele criou uma nova Torá. E ele é chamado de um falso profeta. E ele é chamado de um renegador. Existe esse problema. Por isso nós devemos seguir os tribunais em tudo aquilo que eles fazem de acordo com a lei da Torá, de acordo com aquilo que está estipulado dentro dos tribunais. Justiça e justiça você deve seguir. Capítulo 16, versículo 20 da Parashá. O Rabino Burim de Pesirta, ele vai dizer o seguinte aqui: por que o versículo se repete? Por que a palavra justiça aqui aparece duas vezes? A gente sabe que a Torá, ela não tem nada em vão. Existe um porquê. Existe uma justiça justa e uma justiça injusta? Pergunta. E ele responde: realmente existe. A Torá está nos dizendo para sermos justos também na busca da justiça, tanto no fim, no objetivo, quanto os meios pelos quais ela é obtida devem ser justos. Ou seja, o fim não justifica os meios. Não existe uma possibilidade de você chegar a um senso de justiça pegando atalhos, indo pelos seus próprios métodos, fazendo da forma que você acha, pelos seus próprios desejos, do seu próprio querer. Se seguir a justiça, tem que seguir o padrão de justiça. Justiça não é aquilo que eu faço. Justiça não é aquilo que o outro faz. Justiça é o que a Torá Sagrada diz que é justo. Então, se a Torá Sagrada diz que algo é justo, eu sigo essa justiça. Mas ainda, Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah
18 diz o seguinte: em virtude de 3 coisas o mundo perdura: a Torá, a Emet, a verdade e a paz. Então, qual é o caminho para a justiça? Existe um caminho, existe um meio para você chegar a uma finalidade. Esse caminho é qual? A Torá. Ou seja, não existe nada justo sem Torá. Nada é justo além da Torá. Segundo, para atingir esse final de justiça, esse objetivo final de justiça, você precisa ser sincero consigo mesmo. Você precisa refazer aspectos da sua vida. Você precisa zerar o cronômetro. Você precisa recaminhar. Você precisa chegar, parar, sentar e falar: aprendi tudo errado, vou ter que recomeçar tudo de novo. Tem que fazer isso. Um desafio para todo mundo que chega no monoteísmo é sentar, parar e recomeçar. Recomeçar e esquecer tudo aquilo que passou, tudo aquilo que aprendeu, e ver que é preciso recomeçar e querer aprender. Isso é verdade. Terceiro aspecto: para chegar a algo justo, você precisa de shalom, você precisa de paz. Agora, paz não é o conceito da não existência de confrontos, paz não é o conceito da não existência de guerras. Paz é o conceito de harmonizar todas as coisas. Isso é paz. A gente, geralmente, depois da prece que nós apresentamos, nós cantamos Ose Shalom Beromav, que haja paz, assim na terra, assim Hashem faça a paz. Por que é dito que Hashem faça a paz? Hashem tem vários anjos. Você tem anjos da severidade e você tem anjos da bondade. Imagine se Hashem não fizesse a harmonia entre tudo isso, o que seria? Uma guerra grande. E isso é fazer paz. A paz é entregue segundo o controle de Hashem. Ter shalom, ter paz, significa você entregar a Hashem todo o seu desejo, toda a sua vontade, e deixar que ele harmonize a sua alma, ele harmonize o seu coração, deixe ele sossegar você, deixe ele te amansar, deixe Hashem dizer o que você precisa, o que você quer, o que você vai fazer. Não se desespere, não dê um passo à frente, não coloque Hashem em teste, não teste Hashem. Você deve fazer segundo a vontade, segundo o querer dele. Além disso, nós vamos ver que para chegar a esse objetivo de paz, para chegar a esse objetivo de justiça, nós vamos ver que existe uma outra questão que deve ser vista. Talmud Yerushalayim, Tanit 4:2, vai estar escrito o seguinte: os 3 são um mesmo, ou seja, o objetivo é único, a justiça, que os 3 está falando aqui: a Torá, a verdade e a paz. Se a Torá é respeitada, há verdade e paz. Se a Torá não é respeitada, não há verdade e paz. Então é preciso um outro elemento. Esse outro elemento é honrar a Torá. É preciso honrar a pessoa, entender: olha, eu sei, eu estudei, eu me aprofundei, mas a Torá diz a verdade. E eu, para a Torá, eu tenho que abaixar a minha cabeça. Eu, para a Torá, eu tenho que me sujeitar à ordem da Torá.
eu tenho que querer cumprir a ordem da Torá. Mesmo que o meu método, o que eu acho, que o meu estilo, que a forma que eu faço, chegue ao objetivo lá na frente. Voltando, o fim não justifica os meios, mas os meios justificam o fim. Então é preciso pegar um caminho para chegar a esse objetivo mais concluso. Masechet Shabbat 10a, Talmud Bavili, Mishnah: um juiz que julga com absoluta verdade torna-se então um companheiro no trabalho, na missão de Deus. Ou seja, aquela pessoa que ela traz verdade para si, para a sua forma de julgamento, a verdade, não a verdade dela, não a verdade do outro, mas uma verdade que não é equilibrada por 8 e 80, uma verdade que é imparcial, a verdade da Torá. Se esse juiz faz dessa forma, se esse juiz faz dessa maneira, é por isso que a gente vê que lá nos Salmos vai chamar muitas vezes os juízes, vai falar: vós sois como anjos. Por que o Salmo vai dizer vós sois como anjos? Por que o rei Davi vai dizer vós sois como anjos? Está falando sobre os juízes, está falando sobre o tribunal. Vamos lembrar? O rei Davi, ele está falando nada mais, nada menos do que o ato da criação. Quando Hashem ele vai criar o mundo, ele olha então para os anjos e fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então dali a gente vê que o ser humano, quando ele tem um juízo adequado, quando ele toma o critério não dele, mas o critério da Torá na vida dele, ele é comparado a alguém que está trabalhando com Hashem. Hashem chama você para trabalhar com ele. Então, para que esse trabalho seja executado de uma forma realmente honesta, de uma forma realmente justa, de uma forma realmente decidida, é necessário não olharmos para o nosso próprio umbigo, não olharmos para os nossos próprios desejos, não olharmos para as nossas próprias vontades. Rosh Hashanah está perto. O que nós vamos fazer em Rosh Hashanah? Nós vamos reconhecer o Rei do Universo. Nós vamos reconhecer o Rei do Universo. A Parashá atual, ela fala sobre nomear um rei. O povo judeu, ele tem a ordem de nomear um rei. Sabe quem foi o primeiro a nomear um rei? Não foi um judeu. Não existia também o Ben Noah, praticamente, o conceito, né? O pai de toda a humanidade, Adam Arishon, foi o primeiro a nomear o rei. Que rei ele nomeou? O Rei do Universo. Ele reconheceu que Hashem é o uno e único. Reconheceu que Hashem é o Criador e sustentador de todo o universo. E como parte desse reconhecimento, ele coroou Hashem como seu Rei absoluto. Submeteu-se a Hashem. A gente sabe que ele pisou na bola e tudo. Mas sabe que ele fez chuva, e a chuva apaga todo o passado. Mas, além disso, ele foi o primeiro a reconhecer Hashem como Rei. Quando você vem para a terra que o Eterno seu Deus está lhe dando, e você a possui e vive nela, e você diz: eu colocarei um rei sobre mim, como todas as nações ao meu redor. Porá sobre ti um rei, aquele a quem o Eterno teu Deus te escolher. Dentre teus irmãos porá sobre ti um rei. Apenas ele não pode adquirir muitos cavalos para si mesmo,
de modo que não trará o povo de volta ao Egito a fim de adquirir muitos cavalos. Pois Deus disse a você: você não voltará mais por esse caminho. Ele não tomará muitas esposas para si, para que seu coração não se desvie. Ele não adquirirá muita prata e ouro para si mesmo. Então o texto fala sobre ter um rei. O povo de Israel, na verdade, se a gente colocar no sentido prático da coisa, ele já tinha um rei quando pediu um rei. Na verdade, o povo judeu já tinha tido vários reis. Por exemplo, Moshe Rabbeinu não teve o nome propriamente de rei. No entanto, era um estadista, um líder. Ele exercia o papel de rei. Você também tem depois de Yehoshua ben Nun, que apesar de não ser chamado com o título de rei, ele era um rei. Ele ia à frente nas batalhas. Esse é o dever do rei, um rei judeu. Ele tem que ir à frente nas batalhas. Ele fazia isso. Então, depois teve o período dos juízes, né? Claro. E aí não teve muita ordem nas coisas. E aí a Hashem levantava uma pessoa com inspiração para libertar o povo de Israel, conforme a necessidade. Isso durou até que o povo novamente pede um rei. Shemuel Hanavi, Samuel o profeta, ele não gostou muito da ordem, porque existem dois sentidos que ele não gostou da ordem. Vai citar duas coisas. O Rashi vai dizer duas coisas. Primeiro, você tem um ponto. Porque pediu um rei segundo as outras nações. Estava na Torá que queria um rei, mas o rei pediu um rei segundo os outros povos. O rei do judeu ele tem que ser diferente do rei dos outros povos. Os outros povos criam a lei. O rei judeu, ele se submete à lei. Essa é a diferença entre o rei judeu. Outro ponto é que eles mencionaram que o Shemuel Hanavi estava velho. O Rashi também destaca isso. Que Shemuel Hanavi estava velho, né? Fala, que você está velho. Pelo contexto, ele não estava nem tão velho assim. O profeta Samuel estava com uns 40 e tantos anos ainda. E já deu como velho, falou, está chegando essa hora já. Imagina. Então ele não gostou muito da ideia. Então isso, é claro, não foi muito legal, né? Aí se escolheu Shaul Amelech, o rei Saul, e o rei Saul foi nomeado novamente e restabelece então a monarquia dentro do povo judeu. Então foi o restabelecimento, não foi o estabelecimento. O conceito mais importante de ter um rei é um governante. Um rei ele governa o seu território, o seu local, a sua terra. Ele traz sabedoria. Um rei judeu ele traz sabedoria, ele traz justiça. Um rei especialmente ele tem o dever de harmonizar, de trazer harmonia. Esse foi o principal mérito de Shlomo HaMelech, o rei Salomão. O rei Salomão, ele trouxe harmonia. O rei Salomão ele trouxe shalom. Ele trouxe paz. Ele trouxe paz. As coisas se harmonizaram na época dele. Muitos povos vieram até o rei Salomão, trouxeram presentes para o rei Salomão. Muitos reconheceram que Salomão esteve perto de ser o Mashiach. Com alguns problemas que houve da parte dele, ele não foi. Depois ele se arrepende, faz teshuvá. A teshuvá, como nós falamos, anula toda a transgressão. E então o rei Salomão foi um grande homem, um grande tzadik, na verdade. Mas ele trouxe harmonia. Esse é o desafio para o rei. Ser um rei não é a tarefa somente de um estado, ter um rei. Ter um rei também é a tarefa de um corpo. O Tânia, o Alter Rebbe vai chamar para falar que nós temos dentro de nós uma grande cidade. Nós temos uma grande cidade dentro da gente. Essa grande cidade que está dentro de nós requer harmonia. Você tem ali o seu instinto mais físico, né?
que te impulsiona mais o desejo, e você tem seu bom instinto. Você tem que harmonizar isso, senão você vai ficar em guerra sua vida inteira. Você não vai deixar de ter nenhum dos dois, sua vida inteira. A gente não vai deixar de ter. No entanto, é preciso trazer harmonia. Como que um rei traz harmonia? Ele chama, então, ele promulga leis, ele dá decretos. Através dos seus decretos, as coisas se harmonizam. E se as pessoas não cumprirem os seus decretos, o que acontece com as pessoas? A gente sabe que a pena contra desobedecer um rei é uma pena capital. Nós devemos também exercer o governo sobre nossa mente, o nosso corpo físico, a nossa vida, nossos sentimentos, nossos instintos. Não é muito fácil. Temos que promulgar decretos. Que decretos são esses? Submeter a aplicação das leis da Torá, internalizando essas leis da Torá, colocando essas leis da Torá em nosso mais profundo coração e aplicando essas leis da Torá ao nosso coração a cada dia. Pensar e meditar o que tem nessa passagem, o que a Hashem quer que eu faça aqui, qual é a exigência, o que a Hashem está exigindo de mim. O que eu preciso me aplicar? O que eu preciso corrigir? O que eu preciso fazer diferente? Fazendo assim, nós conseguiremos harmonizar, de um sentido não tão grande, né? Mas no sentido certo, absolutamente certo. Então, que possamos ter a cada dia bênçãos sobre nossa vida, que a Hashem possa nos dar força. E nas palavras do nosso Rebbe, nas palavras do Rebbe de Lubavitch, que nós vamos encerrar com as palavras dele, uma pessoa nunca tem o direito de dizer: isso está fora do meu elemento. Não tem obrigação de lidar com isso. Se é algo que, pela providência divina, alguém tomou conhecimento, isso significa que há algo que se pode e deve fazer para influenciar positivamente o resultado final. Então, essa foi a mensagem da semana da leitura da Parashá.